Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, salve Maria Imaculada, seja muito bem-vindo ao nosso canal Mundo Católico Romano. Gostaria de refletir com vocês nos minutos seguintes sobre a nossa liturgia de hoje, neste dia 25 de janeiro de 2020, onde nós celebramos a conversão de São Paulo, São Paulo, que foi um grande perseguidor da igreja ali nos primeiros séculos. Ele que era um judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e foi instruído, na escola de Gamaliel, que era remanescente naquela escola dos dois grandes mestres fariseus, Shammai e Hilel, e ele foi instruído, por Gamaliel, se tornou o grande perseguidor dos cristãos pelo rigor, da lei, pelo zelo que ele tinha pela lei, achando assim que estava defendendo a causa de Deus, Como é relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, perseguiu os cristãos até a morte, Inclusive Paulo certamente esteve lá na morte do primeiro mártir cristão, o Santo Estevão, estava junto. Mas Deus, usando de misericórdia para com Paulo, apareceu a ele no caminho de Damasco quando ele ia em perseguição contra os cristãos, Ele foi atingido por aquela luz poderosa, aquela luz fulgurante, resplandecente, A partir de então se converteu ao cristianismo, uma conversão singular na história de toda a igreja. E o próprio Cristo ressuscitado apareceu a Paulo, chamando a se tornar apóstolo dos gentios. Hoje, nós celebrando a festa de São Paulo, vamos pedir também que essa luz, que brilhou para São Paulo, que brilhe também para nós, mesmo que seja tenuamente, mesmo que seja suavemente, mas brilhe eficazmente em nossos corações, para que, a exemplo de São Paulo, apóstolo gentil, um dos maiores evangelizadores, possamos também sentir o mesmo ardor missionário, para que possamos anunciar o Evangelho de Cristo. A gente vê como é triste, como é triste ver tantos cristãos desanimados, sem vontade alguma, de evangelizar, sem esse ardor missionário, sem vontade de levar a mais bela mensagem, que é a mensagem do amor de Cristo por cada um de nós. Então São Paulo, que nós celebramos hoje, a conversão de São Paulo, ele é modelo para todos nós. Como ele dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O próprio Paulo diz isso. Ele se coloca como modelo de evangelizador, modelo daquele que se entrega inteiramente ao projeto de Deus. Celebrar a conversão de São Paulo, a igreja, em sua sabedoria, nos lembra que é urgente e necessário pregar o Evangelho. Como o próprio Paulo dizia, anunciar o Evangelho não é título de glória para mim, é antes necessidade que me impõe. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Era necessário, ele foi chamado justamente para essa missão de anunciar o Evangelho. E Paulo, ele não mede esforços, ele se gasta, ele dá a vida para quê? Para que as pessoas pudessem mudar de vida como ele mudou, pudessem se encontrar com Cristo como ele se encontrou, com Cristo ressuscitado que caminha conosco. É necessário ser apóstolo de Cristo e anunciar. O mundo tem seus missionários, o mundo tem seus agentes. Precisamos entender que o mundo não está dormindo. Pelo contrário, está enviando seus missionários para dentro e fora da igreja, para perseguir, assim como Paulo foi um dia perseguidor, para perseguir os cristãos. Precisamos voltar, ao apelo inicial do Evangelho. Precisamos voltar a esse apelo inicial que Cristo diz, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. Se não tiver quem pregue, as pessoas não irão se converter. Paulo, a sua conversão foi extraordinária, sobrenatural. O próprio Cristo, apareceu a Paulo. O natural seria alguém pregar e pelos ouvidos vir a conversão, pela escuta da palavra, como o próprio Paulo diz em Romanos, É pelo ouvir o Evangelho que vem a conversão. É necessário que alguém pregue. E ele deixou de ser perseguidor, porque ele se encontrou com o amor de Cristo, nesse caminho de Damasco,
E o próprio Paulo diz que é o amor de Cristo que nos impele a evangelizar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Caritas Christi urgent nos. O amor de Cristo que nos impele. Então é por amor que devemos nos doar nesse trabalho de evangelização. A evangelização é o maior ato de caridade. E falta de fé no amor de Cristo, nós ficarmos de braços cruzados. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de nós, se não anunciar o Evangelho. Isso seria uma traição à nossa verdadeira vocação que recebemos no batismo. São Paulo ele exorta Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, ele diz: eu te conjuro diante de Deus e de Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos, pela sua aparição e pelo seu reino. Proclama a palavra, insiste. Aí ele fala, no tempo oportuno e inoportuno, refuta, ameaça, exorta, com toda a paciência e doutrina. Então é necessário exortar, é necessário proclamar a palavra de Deus. E ele diz, pois virá tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo seus próprios desejos, como que sentindo comichões nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os ouvidos da verdade, orientando-os para fábulas. Tu, porém, sede sóbrio em tudo e suporta o sofrimento. Isso que São Paulo anuncia a Timóteo está acontecendo justamente hoje. Muitas pessoas se desviando da sã doutrina, juntando para si mestres, falsos mestres, justamente porque nós cristãos não anunciamos a sã doutrina, porque nós cristãos não anunciamos a verdade de Cristo. Quantas pessoas desviadas da verdade de Cristo, da verdade do ensinamento da igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade. E São Paulo continua a alertar Timóteo, suporta o sofrimento, faz o trabalho de evangelista. Todos nós, pelo nosso batismo, somos chamados a ser missionários e missionárias de Cristo. Que esta liturgia de hoje seja um despertar para a vida missionária, daqueles que não têm medo de evangelizar, sobretudo com o nosso testemunho de fé, testemunhando o amor de Deus. E assim, as pessoas olhando essa luz de Cristo que brilha em nós, possam ter o seu encontro também com a luz de Cristo. Como o próprio Cristo diz, sede sal da terra e luz do mundo. Um forte abraço, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.